O ceifador da lua cheia. Capítulo 3. Piuan trouxe o prato às pressas para seu rosto. Um cheiro não identificado estimulou seu olfato. Ele não sabia que tipo de comida era. Ficou claro que a mistura de coisas era provavelmente uma coleta de sobras. Ainda assim, vai ter um gosto melhor do que o musgo que Piuan havia raspado. Na verdade, logo após cheirar a comida, a boca de Piuan estava babando constantemente. No entanto, Piuan não confiava na comida. Era comida dada a ele pelo homem que o aprisionou aqui. Ele não podia dizer o conteúdo dentro do prato. Se conter veneno, então ele poderia morrer. Ele não tinha escolha quando se tratava de comer musgo. No entanto, a situação é diferente agora. Pode escolher se deve comer a comida no prato ou comer musgo. Afinal, ainda havia muito musgo. Então, mesmo que ele não coma essa comida agora, ainda pode sobreviver por um tempo. Esse pensamento não parou as extremidades de sua boca de salivarem. Ainda assim, ele tinha tempo para deliberar sobre isso. Ele tinha que obter informações sobre a comida. Os meios para obter informações no escuro, onde nenhuma única luz entra, eram extremamente limitados. Como não podia usar sua visão, que é o meio mais conveniente de obter informações, então é necessário mobilizar o próximo sentido desenvolvido, que é o seu olfato. Piuan respirou fundo, quase enfiando o nariz no prato. Muitos cheiros misturados. Era como se o lixo tivesse sido coletado em um só lugar, e os vários cheiros estivessem misturados. Alguns estavam fedendo, outros ainda cheiravam comestíveis. Se fosse antigamente, ele não seria capaz de distinguir os cheiros misturados. Antes de ser preso aqui, Piuan era apenas um garoto comum. Ele era apenas um garoto sem talento para se destacar. No entanto, enquanto esteve preso aqui, uma grande mudança ocorreu dentro dele. Ele ficou cauteloso e duvidava de tudo. Mesmo que fosse uma coisa pequena. Ficar preso em um espaço subterrâneo sem um único ponto de luz por um longo tempo fez o olfato de Piuan tão sensível quanto um cão de caça. Piuan logo distinguiu os odores que nunca poderiam ser distinguidos um por um. Ele não teria sido capaz de fazer isso antes se ainda estivesse vivendo do lado de fora. Piuan comparou os odores que distinguiu com aqueles que permaneciam em sua memória. Isso cheira a peixe podre e folhas de chá. Isso é osso de porco e as demais aparas. Os tipos de alimentos no prato pequeno eram incrivelmente diversos. Era incrível que o próprio Piuan pudesse distinguir todos esses cheiros. Não havia veneno misturado. Era todo o resíduo de comida que alguém tinha deixado para trás. Para alguns, pode ser apenas comida podre, mas para ele era um recurso valioso que forneceu muita informação. Havia mais de 5 tipos de alimentos que Piuan conseguiu identificar. Isso significava que havia pessoas suficientes para comer pelo menos 5 tipos de comida. Como pensei, não sou o único. Ele não achava que alguém teria feito um espaço de 3 por 3 metros quadrados subterrâneo sozinho. Para preparar tal espaço, eram necessários fundos consideráveis e mão de obra. Significava que não era um espaço que poderia ser criado pela depravação ou obsessão de um indivíduo. Se haviam 5 tipos de comida, havia uma grande probabilidade de que 5 ou mais pessoas comessem. Além disso, os diferentes graus de deterioração em cada alimento significavam que o tempo em que eles eram comidos eram diferentes. Isso significava que várias pessoas comiam em um intervalo de tempo. A quantidade oferecida era demais para 1 ou 2 pessoas comerem. Acima de tudo, cada alimento continha o cheiro de uma pessoa diferente. Haviam apenas 5 cheiros distintos que Piuan conhecia. Ficou claro que mais de 5 pessoas tinham sido aprisionadas aqui com algum propósito. Não, eu não posso ser o único. Piuan pensou que haveria outros que foram presos além de si mesmo. Usar esse espaço para confinar apenas uma pessoa é muito caro e ineficiente. Piuan organizou seus pensamentos. O número de pessoas que administram este lugar é de, pelo menos, 5. E o número de pessoas na mesma situação que eu deve ser maior ainda. Pensamentos fluíam em uma única direção. Aqueles que nos prenderam teriam feito este lugar com algum propósito. O problema é, qual poderia ser o seu propósito? Ele ainda não podia adivinhar o propósito daqueles que o trancaram aqui. Isso porque a informação era muito escassa para inferir com apenas um alimento não identificado misturado com desperdício de alimentos. Piuan não se preocupou.
Havia muito tempo para ele. Afinal, não havia mais nada para fazer aqui. A melhor coisa que podia fazer para passar tempo era pensar. Se continuar a pensar, e pensar sem parar, um dia ele será capaz de se deparar com a verdade. Felizmente, não havia odor que pudesse ser veneno na comida não identificada. Piuan cuidadosamente começou a comer sua comida. Isso também era uma aposta. Nutrientes além do musgo eram necessários para restaurar a resistência e a força muscular, mesmo que seja uma mistura de lixo. Depois de organizar todos os seus pensamentos, Piuan começou a comer a comida não identificada no prato com as mãos. Furuk! Slurp! O som dele comendo ecoou na escuridão. A comida tinha um gosto terrível, mas ainda era mais comestível que o musgo. A comida era dada no mesmo horário, uma vez por dia. O tempo não era realmente preciso. Era só Piuan adivinhando com seu senso. A quantidade dada é tal que uma pessoa mal possa sobreviver por um dia. A comida também tinha um sabor diferente a cada dia. Isso ocorre porque diferentes tipos de comida são misturadas todos os dias. No entanto, havia alimentos e especiarias que estavam sempre presentes. Era miúdos de porco e temperos picantes. Qualquer que fosse a comida misturada, esses dois estavam sempre incluídos. Isso significava que era fácil para o pessoal aqui obter carne de porco e temperos picantes. Um lugar rico em porcos e temperos picantes. Há poucos lugares como esse no mundo. Piuan vaga pelo mundo sozinho desde a infância. Graças a isso, comparado aos seus semelhantes, ele tinha muito mais informações. Uma delas era a província de Sichuan. Havia uma larga bacia hidrográfica dentro de um terreno fechado. Por essa razão, era particularmente famosa por criar um grande número de animais selvagens comedores de grama, particularmente porcos e ovelhas. E o frio insuportável continuava no verão devido à natureza da bacia confinada à alta cordilheira, e as pessoas procuravam comida picante para vencer o frio. Comida picante usando carne de porco e cordeiro é conhecido como um símbolo da província de Sichuan. Piuan pensou que aqui era algum lugar em Sichuan. Ele não sabia o nome exato do lugar, mas tinha a sensação de que não seria um lugar longe de Sichuan. O castelo de Sichuan é famoso por seu isolamento único. A palavra isolado também significava que era um lugar fácil para evitar a vigilância de outras pessoas. Em outras palavras, o grupo que aprisionou Piuan aqui estava planejando algo para evitar o olhar dos outros, e ficou claro que eles escolheram um lugar na província de Sichuan como local. Nunca seria uma coisa boa se eles estivessem tentando evitar o olhar de outros desse jeito. Não há como aqueles que fazem coisas boas fazer tais atos desumanos. Piuan mordeu o lábio. O sangue estourou e umedeceu os lábios, mas ele não sentiu dor. Esse tipo de dor não é nada porque ele já estava acostumado com dores extremas. Piuan sentiu ainda mais raiva por aqueles que o aprisionaram aqui. Ficou claro que ele, assim como qualquer um, ficaria igualmente furioso se eles estivessem presos neste espaço sem motivo e tratados como nada além de uma besta. Piuan suprimiu sua raiva ardente. Sentir raiva não é de forma alguma benéfico nesta situação. Ele tinha que esconder sua raiva e ficar mais calmo. Tinha que descobrir o máximo de informações possíveis e usá-las a seu favor. Ninguém o ensinou, mas Piuan estava aprendendo a sua própria maneira de sobreviver no escuro. O tempo passou. Ele imaginava que estava preso aqui há pelo menos 4 meses pela quantidade de comida que tinha comido. A pessoa que trazia a comida não dizia nada a Piuan. A pequena janela era aberta mecanicamente uma vez por dia e lhe fornecia comida. Piuan também sentiu o limite de sua sanidade mental porque ele não podia falar com ninguém por 4 meses e estava isolado em um espaço escuro sozinho. Mais e mais tempo era gasto falando sozinho. Depois de perguntar e responder a si mesmo, ele se perguntou se sua mente já estava dividida. Mas cada vez, Piuan se segurou a seu espírito como louco. Era como se o tempo tivesse parado aqui. Ficar só em um lugar como este nunca foi tão fácil. Em particular, era fácil enlouquecer se não tivesse nada para fazer. Então, o que Piuan escolheu foi se mover. Ele caminhou ao longo da parede em um espaço estreito de 3 ou mais em todas as direções. Ele andou e andou e andou até que caiu de exaustão. Ele era como um hamster correndo em uma roda. Calos foram formados na sola dos pés, e pouco a pouco o músculo começou a se formar nas pernas.
Quando ele permanecia parado, sua fome era tolerável, mas quando ele começava a se mover, uma sensação de fome extrema o atormentava. A comida dada uma vez por dia era insuficiente. Então raspou as paredes e comeu musgo. Ele escolheu comer musgo para sobreviver durante o dia, apesar do gosto infernal entorpecente. Oh! Oh! O corpo inteiro de Piuan estava encharcado de suor. Ele comia musgo e andava pelo espaço estreito o dia todo. Graças a isso, ele agora tinha alguns músculos nas pernas. A pele ainda era magra devido à falta de nutrientes, mas não estava tão fraca como se fosse quebrar se ele a tocasse com os dedos como antes. Quando os músculos das pernas ganharam alguma força, Piuan cogitou fazer alguns exercícios na parte superior do corpo. Ele logo decidiu fazer flexões. Então seu tempo foi dividido entre caminhadas e flexões. As flexões causavam-lhe tanta dor quanto a primeira vez que andou. No começo, só fazer 10 repetições o deixava sem fôlego. Mas como ele suportou a dor e continuou tentando, o número de repetições aumentou dia após dia. Alguns meses se passaram assim. Embora ele não pudesse vê-lo com seus próprios olhos, Piuan sentiu que seu corpo tinha mudado bastante. Ele ainda era magro, mas não era apenas a pele que o cobria como antes, mas músculos fortes sob a pele. Piuan teve que se esforçar muito antes que isso pudesse acontecer. Ele estava constantemente lutando consigo mesmo, não com ninguém, a ponto de entrar em colapso. Era um tipo de dor diferente da fome inicial. Piuan aprendeu a suportar tal dor sozinho. Não foi a única coisa que aprendeu. Ele começou a perceber a passagem do tempo através das reações internas de seu próprio corpo. É possível medir o fluxo aproximado do tempo através do ciclo de defecação, o tempo em que a mente fica clara, e várias outras mudanças corporais. Houve outra mudança. Eram os olhos dele. Seus olhos começaram a se adaptar à escuridão terrível. Ele não sabia quando começou, mas pouco a pouco a paisagem ao seu redor lentamente entrou em seus olhos. Podia ser apenas distinguindo formas chilinhas, mas ainda assim foi um grande progresso. Piuan estava satisfeito com, pelo menos, ser capaz de parar de ser cego. O espaço subterrâneo que ele viu com os olhos estava desolado como esperava. Não havia um único móvel no espaço quadrado. De um lado, as fezes excretadas por Piuan haviam se acumulado e dado um odor sujo. E insetos não identificados se reuniram para comer as fezes. Foi surpreendente que tantos insetos viviam em um espaço escuro onde não havia luz. Piuan olhou para o enxame de insetos à distância. Se ele tivesse visto tal visão antes de vir aqui, ele teria ficado enojado e assustado. Mas agora não sentia nada. O isolamento no escuro desgastava suas emoções, e sua capacidade de sentir medo parecia ter sido morta. Seu pulso de repente formigava, surpreso com a dor como se estivesse sendo perfurado por uma agulha. Piuan olhou e viu uma pequena cobra mordendo seu pulso. Era uma cobra pequena com olhos degenerados como outros insetos. A cobra logo enrolou seu corpo inteiro ao redor do pulso de Piuan com uma mordida apertada. SSSS. Piuan tentou se livrar da cobra imediatamente. Mas naquele momento, seus olhos de repente ficaram vermelhos, e o calor intenso preencheu sua cabeça. Veneno. Esse foi o último pensamento que ele teve antes de Piuan perder a consciência. A cobra mordendo seu pulso caiu. A cobra se arrastou para longe de Piuan e voltou com os outros insetos. A comida que as cobras podiam comer no subsolo era extremamente limitada. Para a pequena cobra, os insetos eram sua única fonte de alimento. Foi uma coincidência que Piuan foi mordido por uma cobra que tinha vindo até este lugar para o enxame de insetos. A cobra desfrutou de sua ceia sem prestar atenção ao Piuan caído. Piuan caiu no chão, incapaz de se mover. O corpo dele parecia estar pegando fogo. O veneno de uma cobra pequena e desconhecida era verdadeiramente aterrorizante. O veneno fluiu pelos vasos sanguíneos e atacou todo o corpo. Nervos e órgãos internos foram atacados por veneno. Apesar da dor intensa, Piuan não gritou uma única vez. Seu corpo inteiro estava tão duro que ele nem conseguia se mover. Os olhos de Piuan estavam bem abertos em dor extrema. Seus olhos estavam vermelhos como se o sangue tivesse estourado por toda parte e estivesse prestes a chorar sangue. Enquanto o veneno atacava seu corpo, o calor continuava a se intensificar.
Piuan não podia nem soltar um grito e teve que suportar a dor. Teria sido menos doloroso se ele tivesse perdido a consciência, mas talvez fosse o efeito do veneno. Sua mente estava bastante clara. Então ele teve que sentir a dor excruciante vividamente com sua mente nua. 3 dias se passaram com uma dor excruciante. Os últimos 3 dias foram mais dolorosos e mais longos do que o tempo em que ele ficou confinado no espaço subterrâneo. Diferentes partes do corpo de Piuan foram quebradas enquanto ele sofria a dor apertando os dentes. Depois de mais de 3 dias, a paralisia foi aliviada. A dormência que prendia seu corpo foi liberada, e o calor em seu corpo desapareceu. No final, ele venceu a batalha contra o veneno. Ele conseguiu manter sua vida, mas o resultado não veio facilmente. Ele superou o veneno, mas a maioria de seus órgãos internos, músculos e nervos foram danificados. Ele se recuperará ao seu estado original ao longo do tempo. Ele não tinha energia para se mover agora, mas se forçou. Piuan rastejou em direção à única porta que leva ao exterior. Um prato de comida foi colocado em frente ao portão de ferro. Sua boca estava seca e ele não podia sentir qualquer gosto, mas tinha que comer algo para sobreviver. Piuan rastejou como a cobra que o envenenou. Depois de rastejar por um tempo, Piuan, que mal chegou ao portão de ferro, colocou seu rosto às pressas no prato. Enquanto ele lambia a comida, Piuan murmurou: "Eu não vou morrer. Não importa o que aconteça." Seus olhos agora eram um vermelho brilhante na escuridão.